Olá, gente querida! Hoje é o dia 26 de dezembro, sábado. Celebramos a memória de Santo Estevão, o primeiro mártir da fé cristã. E o texto do evangelho de hoje é de Mateus 10, de 17 a 22. Oremos juntos. Espírito Santo de Deus, abre nosso coração e nosso entendimento para acolher a santa palavra de Deus. Dá-nos docilidade para configurar nossa vida a ela. Dá-nos coragem para bem vivê-la. Amém. Mateus 10, de 17 a 22. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão em suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós celebramos ontem um dos maiores mistérios da nossa fé. A eternidade entrou na história. O Verbo eterno de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnou-se no seio virginal de Maria Santíssima e assumiu a nossa precariedade. Assumiu a precariedade da nossa carne, inclusive a morte. Nasceu pobre e necessitado, deitado numa manjedoura e visitado primeiro pelos pobres pastores que estavam na região. Por ser um mistério tão grandioso e excelso, a Igreja nos oferece alguns dias depois da celebração do Natal, exatamente para que possamos degustar, aprofundar o mistério celebrado. Algumas solenidades fazem parte da conclusão do ciclo do Natal. A Sagrada Família celebraremos amanhã, no domingo. A solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, que é também o Dia Mundial da Paz, Dia da Confraternização Universal, no dia 1º de janeiro. A solenidade da Epifania, no dia 3 de janeiro. E a festa do batismo de Jesus, que vai ser celebrada no dia 10 de janeiro. Depois da festa do batismo de Jesus, no dia seguinte, dia 11 de janeiro, começa o tempo comum. E o tempo comum se estenderá até a terça-feira
antes da quarta-feira de cinzas, quando começa a quaresma. A segunda etapa do tempo comum recomeça ou começa na segunda-feira, depois do domingo de Pentecostes. Assim, a Igreja Católica organiza o seu calendário litúrgico com a celebração do ciclo da Páscoa, Quaresma, os 3 dias grandes do Tríduo Pascal e o tempo da Páscoa, que vai até o domingo de Pentecostes. Aqui celebramos esse pilar central da nossa fé, que é o mistério da redenção. O outro grande pilar da nossa fé é o mistério da encarnação. Celebramos no ciclo do Natal, preparado pelo Advento, celebrado na noite de Natal e no dia de Natal, e depois aprofundado nesse período que vai até a festa do batismo de Jesus. Entremeando estes 2 ciclos, nós temos os domingos do tempo comum. São 34 domingos. O domingo é a nossa Páscoa semanal. É essa a estrutura do calendário litúrgico da Igreja Católica. Mas hoje, no dia seguinte depois do Natal, a Igreja celebra a memória do primeiro mártir do cristianismo, Santo Estevão. O seu nome, em grego se diz Stéphanos, significa coroa. De fato, ele foi o primeiro cristão a receber a coroa do martírio, naquela perseguição que aconteceu em Jerusalém aos seguidores de Jesus. Para a fé cristã, o dia do martírio é o que nós chamamos de dies natalis, isto é, o dia do nascimento. É por isso que o martírio de Estevão está associado ao Natal, ao nascimento de Jesus. O martírio é o verdadeiro nascimento para a fé. E Estevão era um dos 7 diáconos da Igreja de Jerusalém. O texto do Evangelho de hoje, Mateus 10, de 17 a 22, se insere no discurso missionário do Evangelho de Mateus, capítulo 10 do Evangelho de Mateus. O tema central do texto que acabamos de escutar é a fortaleza nos momentos de perseguição. As perseguições inicialmente são internas, dentro de Israel. Por isso que o texto diz que os cristãos são açoitados nas sinagogas. Mas também as perseguições serão externas. É por isso que o texto diz que os cristãos serão levados diante de reis e governadores. Isso está nos versículos 17 e 18. Aí, os cristãos comparecerão como acusados, réus, acusados de coisas horríveis, e nem sempre terão direito a um julgamento verdadeiramente justo. Jesus foi vítima de um julgamento perverso, com testemunhas falsas e sem direito à defesa. O segundo momento do texto é a defesa que os cristãos deverão fazer quando forem levados diante das autoridades. Isso está nos versículos 19 e 20. O Espírito Santo de Deus dará o dom da constância, o dom da fortaleza nos momentos de prova. Ele também iluminará e dará a inspiração necessária
para que os cristãos encontrem as palavras justas para a defesa. Essa defesa não é meramente uma palavra de eloquência ou um discurso retórico. Na verdade, a defesa dos cristãos é um testemunho de fé antes do martírio. A decisão, muitas vezes, já está tomada. É bonito perceber como o livro do Apocalipse diz que Jesus é a testemunha fiel. Ora, se Jesus é a testemunha fiel, os cristãos se tornam testemunhas, mártires, nele, que é a testemunha fiel. Assim, os mártires se associam a esse único testemunho doado por Jesus na cruz. O fato mais doloroso em tudo isso é que a opção por Cristo e pelo seu Evangelho provoca divisão dentro da própria família. Os cristãos sofrem perseguições da parte até dos familiares e amigos. A celebração da memória de Santo Estevão, como o proto-mártir do cristianismo, o primeiro mártir, é sobretudo um convite à nossa fidelidade e à perseverança da fé. Oremos por todos os mártires cristãos espalhados pelo mundo afora, especialmente na África e na Ásia, onde muitos cristãos católicos e evangélicos ortodoxos são martirizados. Que o Senhor nosso Deus nos dê a graça da perseverança e da fidelidade, mesmo em meio a críticas e perseguições. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.